Meu nome é Afonso Gomes Louro, tenho 56 anos atuando na atividade turística, evidentemente com muita satisfação. Essa é uma atividade que me deu muito prazer. Aborrecimento foram poucos, aborrecimento foram com pessoas. Iniciei a minha carreira no segmento de turismo por acaso. Eu estudava com um amigo que atuava no segmento de turismo e ele às vezes dizia para mim: olha, semana que vem eu não venho porque vou para Nova York. Passava 15 dias, eu não venho porque vou para Paris. Eu não venho porque vou para Madrid. Ou seja, foi uma coisa que começou a me chamar a atenção. Eu falei, que atividade interessante essa, né? Viver passeando, né? E aí eu disse a ele, eu trabalhava no Banco Federal de Crédito, que hoje é o Banco Itaú. Eu trabalhava no caixa. E me chamou a atenção esse fato de ele trabalhar no turismo e ter toda essa atividade em viagens. E eu disse a ele, de brincadeira, olha, no momento que surgiu uma oportunidade, por favor, eu sou um candidato. E passou um tempo, ele me disse, olha, surgiu uma oportunidade. Nós estamos precisando lá na empresa de um emissor. Eu não fazia a menor ideia do que era um emissor, né? Mas eu fui fazer o teste e fui aprovado. Essa agência era a Agência Brasília de Viagens. O proprietário da Agência Brasília era o seu Jorge Haddad, que era um libanês, e ele tinha a Agência Brasília em São Paulo e tinha em Beirute, também no Líbano. E ele tinha um certo domínio sobre a colônia árabe e ele tinha representação de uma companhia marítima espanhola de nome Barra, com Y. Concluindo, fui aprovado, comecei um trabalho na Agência Brasília e comecei lá naquela oportunidade a atender os agentes de viagem, porque nós tínhamos, através dessa representação da Ibarra, nós tínhamos linha regular de navios prata Europa, passando por Santos. Então eu vendia, através dos agentes de viagem, passagens marítimas para as pessoas irem para a Europa de navio. Foram 12 anos na Agência Brasília, algumas experiências bem interessantes, com 60 dias de empresa, surgiu um convite, um fan tour, um convite da Varig para Roma. E aí me propiciaram a oportunidade de participar, porque os outros diretores, outras pessoas não conseguiam. Então foi a minha primeira viagem internacional. E ocorreu um fato bastante interessante. No momento de me registrar no hotel, nós ficamos no Hotel Excelsior, que na época era um dos hotéis top de Roma. Ao invés dele me registrar como sobrenome Louro, ele me registrou como Lauro. E Lauro é uma família tradicional italiana, são armadores. Aquele Lauro são donos de barcos e uma série de coisas. E eu acabei recebendo um atendimento VIP. E fazia parte desse grupo mais 9 outros agentes de viagem. E eu, como não tinha experiência nenhuma, era a minha primeira viagem, comecei a notar que, poxa, será que os outros estão recebendo esse atendimento? Chegava me deram uma suíte e tal. E aí eu, em conversa com outro amigo do segmento de turismo, que estava no Fantrip, ele me disse, não estou recebendo isso. Não, eu só fui saber disso, para concluir, fui saber disso por conta desse fato do registro, em vez de Louro, Lauro, né?
Então foi um fato bem interessante. Então eu fiquei com essa parte da representação da Ibarra, atendendo os agentes de viagem. Foi aí que eu comecei a criar um relacionamento com as agências de viagem. Comecei a conhecer o trabalho deles e atendê-los, né? Fiquei 12 anos na agência Brasília e aí fui convidado para abrir a Intravel no Brasil. A Intravel era uma operadora que foi criada pela Sprinter, uma empresa tradicional, né? Uma das agências pioneiras aqui no Brasil do segmento de turismo. Montamos a Intravel e comecei a atuar nesse segmento de operação. Foi durante 10 anos a minha trajetória na Intravel. Eu criei um relacionamento muito bom com os meus fornecedores, hotelaria, prestadores de serviços receptivos e companhias aéreas. Eu estava para completar 40 anos e eu falei, chegou o momento, eu vou criar a minha independência, vou criando um negócio para mim, eu acho que é o momento adequado. Eu já tinha alguma experiência no segmento de turismo, tinha um bom relacionamento com fornecedores e em 86 eu criei a Visual e recebi todo o apoio de todos os fornecedores, companhias aéreas, hoteleiros, os prestadores de serviços receptivos e consegui, sabe, o Brasil em 86 vinha saindo de uma crise e foi um momento muito oportuno para mim abrir a Visual. Eu considero que havia um represamento no nosso negócio. Então, em 1 ano e meio, eu consegui comprar uma sede própria. Nós começamos na Praça da República, uma sala muito pequena, 4 funcionários. Em 1 ano e meio, eu consegui comprar um escritório bem maior. O escritório já era um escritório perto de 250 metros, né? Ampliamos o nosso negócio e sempre com o mesmo objetivo. Quando eu criei a Visual, eu pensei, olha, eu tenho vários concorrentes no mercado, eu tenho que ser diferente deles. Onde é que eu vou buscar a diferença? E eu entendia também que o meu produto era igual ao do meu concorrente. Eu usava o mesmo avião que ele usava o mesmo hotel, e em alguns casos específicos o receptivo, a empresa de receptivo era a mesma. Então o produto era igual. Então onde eu fui buscar esse diferencial? No atendimento. Valorizar o cliente não só quando ele compra, né? Quando ele reclama, quando ele precisa de ajuda. Então esse foi o meu norte, sabe? Valorizar o cliente, atender muito bem o cliente, e foi dessa forma que a Visual conseguiu desenvolver. Nesses 33 anos, nós movimentamos em torno perto de 8 milhões de pessoas, 7 milhões e 600 mil passageiros. Uma parte expressiva para o Nordeste, em torno de 65% desse volume foi para o Nordeste. Isso me abriu um horizonte maior com os meus fornecedores. Eu sempre recebi muito apoio deles e sempre respeitando, né? Respeitando o cliente e respeitando o meu fornecedor. Não existe, ou seja, receita de sucesso. A receita do sucesso é trabalho. Trabalhar bem, ter muita paciência, muita tolerância com seus clientes e entender que o cliente sempre tem a razão. Essa é a razão do sucesso. Nesse inteirinho também, nessa minha vida profissional no segmento, eu constituí outras 3 empresas, que foi a Luxtravel, com um sócio, a RCA, com sócio também, e o IHTL. Empresas também que foram, durante minha gestão, foram empresas bem-sucedidas e são bem-sucedidas até hoje, com somente a Luxtravel, que teve um problema familiar aí que
acabou tendo um probleminha, né? Eu acho que é uma atividade que sempre me proporcionou muita alegria. Eu sempre fui muito feliz e sempre gostei muito de fazer o que eu fazia. Estou falando que eu fazia porque hoje eu acabei de me aposentar, né? Acabei vendendo a Visual para a CVC, né? Fiquei 2 anos nessa transição e agora em 31 de dezembro eu pendurei a chuteira. Nessa passagem pelo turismo aí, tivemos o fato da primeira viagem internacional ser uma surpresa, né? Mas eu tive outras passagens também que foram interessantes de narrar. Com pouco tempo de turismo, eu fui acompanhar um grupo, uma viagem de 21 dias para o Nordeste. Eram 18 passageiros e mais eu acompanhando. Essa viagem chamava-se Nordestão. Eram 21 dias fazendo praticamente todo o Nordeste, Salvador, Maceió, Recife, Fortaleza, São Luís, Belém, Manaus e voltava para São Paulo. Quando eu cheguei em Fortaleza, no trecho de Fortaleza para São Luís, eu tive uma surpresa que inicialmente foi uma surpresa muito, muito ruim, né? O gerente da VASP, naquela época, o Toninho, que era um amigo nosso, me chamou e falou: eu estou com um problema nesse seu voo, eu não tenho assentos para os seus passageiros. É um overbook no voo e tal, mas eu já tenho uma solução. E aí ele pegou pelo braço e entramos na pista. E aí fomos caminhando em direção, lá na frente tinha um avião menor, um avião pequeno, né? Aí eu perguntei para ele: Toninho, não é isso que eu estou pensando não, né? Não, fica tranquilo, vem comigo aqui. Aí fomos caminhando em direção a um DC-3. Aí entramos no avião e o DC-3 estava bem arrumadinho, com banco de couro, tudo isso. Ele falou: eu vou colocar um serviço de bordo aqui e vocês vão fazer um voo panorâmico dos Lençóis Maranhenses. Eu falei: olha, pode ser interessante, mas você vai me ajudar a convencer os passageiros a entrarem aqui, né? Aí fomos conversar com os passageiros. Concluindo, convencemos os clientes a viajarem no DC-3 e foi uma experiência extraordinária. Naquela época que nós fizemos esse voo panorâmico, não existia acesso aos lençóis maranhenses, acesso que pudesse os turistas pudessem ser levados até lá, entendeu? Então foi uma coisa inédita para os clientes e acabamos fazendo um voo muito tranquilo, um voo panorâmico, sobrevoamos os lençóis e foi uma coisa histórica também. Tive também uma passagem, por exemplo, naquela época, os navios espanhóis da Ibarra, que nós representávamos, no verão eles vinham para a América do Sul para fazerem a temporada de cruzeiros marítimos. Durante essa temporada eu trabalhava dentro dos navios, eu cheguei a ficar 120 dias dentro do navio, fazendo temporada de cruzeiros. E naquela época existiam viagens de cruzeiros maiores. Nós fizemos uma viagem que se chamou Périplo da América do Sul. Foram 41 dias de viagem. O navio desceu Santos, Montevidéu, Buenos Aires, atravessamos o Estreito de Magalhães, saímos no Pacífico, fomos a Callao, fomos a Viña del Mar, Callao no Peru, Barranquilla na Colômbia, atravessamos o canal do Panamá, fomos a Veracruz no México e na travessia do Golfo do México, de Veracruz a New Orleans, nós pegamos um furacão. Foram 3 dias
disse que o navio não conseguia fazer comida para os passageiros, fornecendo lanches, frutas para os clientes, porque as panelas não paravam no vulcão. A água passava por cima do tombadilho. As portas para o tombadilho foram trancadas e foi uma coisa pavorosa. Pavorosa. Chegamos em New Orleans, era a época de carnaval, e lá tem uma tradição, né? Aqueles carros alegóricos estavam todos destruídos, porque o furacão também passou naquela região. Eu acho que as coisas estão muito mais difíceis. Eu acho que o turismo, lá atrás, a gente conseguia as coisas porque existia um relacionamento entre as pessoas. Você conseguia, por exemplo, resolver muitas situações com as companhias, principalmente companhias aéreas, um relacionamento com o gerente, com o promotor, com coisa. Isso tudo acabou, né? Porque hoje é sistema, hoje dificilmente você consegue falar com uma companhia aérea para resolver uma situação, porque é tudo sistema. Mesma coisa com hotelaria, né? Você tinha um relacionamento com os hotéis, deve ser muito mais tranquilo, muito mais suave do que hoje. Hoje a hotelaria, por exemplo, concorre com você, então, sabe, não existe muito respeito em cadeia, né? Era mais fácil. Eu acho que existe muito espaço no segmento do turismo. Nós temos muita coisa para desenvolver no nosso, principalmente internamente no turismo doméstico. Eu acho que tem muita coisa para se desenvolver a nível de nichos, de negócios, né? Agora, é uma atividade que exige muita dedicação. Isso é gostar. Percepção que eu tinha quando o meu amigo me dizia: olha, vou para Nova York, não vou estudar na semana que vem. Aquilo é um pouco de ilusão, né? Porque é uma atividade que exige muita dedicação, muita responsabilidade, e não dá para fazer de outro jeito, né? É muito respeito e muita responsabilidade com uma viagem de um cliente. Desses 7, quase 8 milhões de passageiros que eu transportei, o índice de reclamação foi ínfimo. Por conta dessa filosofia de respeitar o cliente, de entender que o cliente tem sempre razão e que você tem que valorizá-lo. Eu recomendaria as pessoas entrarem nessa atividade. É uma atividade bem interessante, mas não pode esquecer que precisa se doar e entender, né, que você programar uma viagem para um cliente tem que ser uma coisa muito séria, né? Mas é uma atividade que me proporcionou muita alegria.